estamos dando início ao estudo bíblico sobre os dons do Espírito Santo. Abra a Bíblia e acompanhe aqui 1 Coríntios, capítulo de número 12 a seguir, que fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. Nós sabemos que existem outros dons que estão na Bíblia, inseridos na Palavra de Deus, mas eu quero me ater a esses 9 dons aqui. E na classificação dos dons, conforme nós entendemos, existem 3 classes, que são os dons que trazem revelação, os dons de poder e os dons de elocução. Então, na classificação dos dons, encontramos os 3 primeiros dons que trazem revelação. Observe que não existe o dom de revelação, mas os dons que trazem revelação. Então, o dom da ciência, sabedoria e discernimento são os dons que trazem revelação. Os dons de poder são o dom da fé, os dons de curar e operação de maravilhas. Aí depois, os últimos 3 dons na classificação, que são os dons de elocução, que é o dom da profecia, o dom de línguas e a interpretação das línguas. Por isso o apóstolo Paulo disse, como eu falei no vídeo anterior, buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Por que Paulo fala aquilo? Porque profetizar quer dizer emitir som, emitir palavras, tá? Daquilo que Deus está revelando através dos outros dons. Então aí através dos outros dons vem a revelação. E através do dom da profecia você fala e ministra através desse dom. Assim, o dom de profecia, ele exerce a sua função primordial dentro dos 9 dons do Espírito Santo. Como eu falei no vídeo anterior, na introdução, que os dons foram classificados pelo apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele traz aqui esmiuçado para nós entendermos como cada dom atua na igreja, porque os dons foram dados à igreja, está sobre a igreja. Então a igreja deve buscar esses dons para melhor entender a vontade de Deus e aplicar para o povo aquilo que realmente Deus quer transmitir. Falando agora sobre o dom da ciência. O que é ciência? Bom, a palavra nos dá a entender que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Bom, onisciente quer dizer que tem toda a ciência. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Tudo isso está descortinado para Deus. Para Deus não tem nada escondido. Para Deus está tudo claro. Passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. O que vem a ser o dom da ciência? Deus dá uma partícula a nós. E tudo isso aconteceu aqui em Jerusalém, aqui nesta cidade. Ontem estivemos lá no cenáculo, aonde desceu o Espírito Santo. Nos próximos vídeos vai ter um vídeo de novo lá no cenáculo, onde nós vamos fazer mais uma sequência desses vídeos. Mas foi aqui em Jerusalém, no cenáculo, que fica naquela região ali no Monte Sião. Fica ali, no cenáculo, onde desceu o Espírito Santo, consequentemente, desceu também esses 9 dons. Embora, como eu falei, a Bíblia fala de outros dons. Mas vamos ficar só nesses, né? Vamos falar desses 9 dons que estão inseridos aqui em Coríntios. Então, o dom da ciência é isso. É ter conhecimento, é ter ciência do passado, presente ou futuro, de algo que está escondido ou algo que Deus queira mostrar, revelar. Tudo isso através do dom da ciência. E eu quero falar aqui a respeito desse dom no Antigo Testamento, que aconteceu em várias ocasiões. Deus usando profetas, né, homens, mulheres, já com esse dom, embora não tinha a nomenclatura dom da ciência. Era uma manifestação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que descia sobre os profetas esporadicamente. Assim que ele executava a missão, o Espírito Santo retornava ao céu, ao Pai. Mas agora, né, que recebemos o batismo com o Espírito Santo, então agora ele veio para ficar permanente conosco. E vez por outra,
dentro da igreja, não só, eu me refiro dentro da igreja, não templo, dentro da igreja, a igreja de Jesus, o organismo vivo, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, os dons se manifestam. E o dom da ciência precisa se manifestar em nós, para que haja ciência do passado, do presente e do futuro, naquilo que Deus quer revelar. No Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, o profeta Micaías. O profeta Micaías, você pode ler aqui o versículo, o profeta Micaías profetizou a morte do rei Acabe. Veja bem, não existia o dom assim da profecia, mas existia um ministério profético. Micaías era um profeta. E o Micaías profetizou que o rei Acabe iria morrer naquele dia. O rei Acabe, enfurecido, lançou na prisão, dizendo que na volta, quando ele voltasse daquela guerra, ele trataria com o Micaías. E Micaías disse: tu não vai voltar dessa guerra, você vai morrer no campo de batalha. Assim aconteceu. Morreu o rei Acabe em cima da sua carruagem, quando aquele soldado atirou uma flecha a esmo, né? Atirou uma flecha sem destino, que é aquela flecha torta que a Bíblia fala nos mais antigos textos, né? Então ele lançou aquela flecha, a flecha foi e atingiu entre a couraça do rei Acabe e acabou morrendo. Então o que aconteceu ali? Micaías teve ciência. Deus deu ciência. O que é ciência? Conhecimento do que iria acontecer. Logo ele usou, entre aspas, o dom da profecia. Na época era o ministério profético. Mas ele profetizou para o rei Acabe dizendo, isso é, ele falou uma coisa futura, ele predisse, né, uma coisa futura. Quando ele disse: você vai morrer nesta batalha. Então se manifestou o dom da ciência lá naquele tempo, na vida do profeta Micaías. E toda a nação daquela época, todo o povo daquela época, viram a veracidade da profecia de Micaías. Bom, e agora no Novo Testamento? No Novo Testamento nós encontramos já os apóstolos tendo ciência, tendo conhecimento de coisas também escondidas. Por exemplo, Pedro, quando estava pregando, chegou Ananias e Safira. Ananias e Safira chegaram mentindo para Pedro e dizendo: vendemos a herdade por tanto e por tanto, e aqui está a porção que é dada aos pés dos apóstolos. O que Pedro disse quando recebeu ciência do que estava acontecendo? Pedro disse: tu não mentiste ao homem, mas tu mentiste ao Espírito Santo, portanto você vai morrer. Então Pedro também executou ali o dom da ciência, que ele recebeu ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, né, que era o dom, e exerceu o dom da profecia. Por isso que é importante, nós vamos falar mais para frente, no outro episódio, sobre o dom da profecia. Mas já vou te dar aqui uma palhinha de o porquê que Paulo disse, principalmente o dom de profetizar. Porque não adiantaria Pedro receber ciência, conhecimento do que era preciso falar para Ananias e Safira, se ele não tivesse esse dom de elocução, que é o dom da profecia. O dom da profecia está entre os 3 dons de elocução, que é profecia, línguas e interpretação. Certo? Então Pedro tinha também o dom da profecia, junto com ciência e os dons de curar, como nós sabemos, os dons de operação de maravilhas, quando ele disse na porta chamada Formosa, levanta-te e anda. Depois nós vamos lá também na Porta Formosa fazer um episódio lá. Mas Pedro usou o dom da profecia ali. E aqui com Ananias e Safira também, o dom da profecia, quando ele profetizou o que iria acontecer. Porque profetizar é isso, profetizar, falar o que vai acontecer. Então Pedro disse: não mentistes ao homem, tanto para o Ananias quanto para sua esposa. Portanto, morrerão. Levaram o corpo de um, depois levaram o corpo de outro. E assim nós vemos, né, a execução desse dom na vida tanto de Micaías no Antigo Testamento, claro, lá não como dom, na nomenclatura dom, né, mas já exerciam isso pelo poder de Deus. E agora, no Novo Testamento, no nosso tempo, aqui, Pedro executando esse dom também. E para hoje, atualmente, esse dom tem que estar em evidência na vida da igreja, tem que estar em evidência na nossa vida. Você precisa receber esse dom, nós precisamos.
Porque veja, irmãos, quantas coisas estão escondidas, quantas mentiras, né? Como Ananias e Safira. As pessoas mentem, as pessoas tentam ludibriar as outras, tentam nos enganar, tentam enganar o pastor, tentam enganar a igreja, usam uma capa, andam com pecados escondidos. E aí? É por isso que precisamos do dom da ciência, para Deus revelar, para Deus mostrar, porque esse dom traz revelação, né? Tanto do passado, do presente ou do futuro. Traz revelação de coisas que precisam ser reveladas. E muitas coisas ficam escondidas na tua família, na tua casa, na tua empresa, dentro da igreja, nos teus negócios, por falta desse dom, pela falta desse dom. Irmãos, busquem o dom da ciência, dentre todos os outros da ciência, mas como disse Paulo, principalmente o de profetizar. Você acabou de assistir mais um episódio da série de estudos bíblicos a respeito dos 9 dons do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.